Existe algo profundamente doente na forma como o Brasil enxerga o crime. Grande parte da população brasileira simplesmente adora idolatrar bandido. É o tipo de gente que confunde crueldade com carisma e transforma assassinos em protagonistas de novela, influenciadores na internet e subcelebridades. O presídio de Tremembé, em São Paulo, virou praticamente um camarim de celebridades do crime. Suzane Richthofen, Elise Matsunaga, Ana Jatobá, Nardoni, Roger Abdelmaci, todos juntos no mesmo palco, agora retratados por atores globais, com trilha sonora dramática, roteiro e imagens cinematográficas. O crime virou entretenimento e os assassinos atores reconhecidos. Esse é o reflexo que mostra que uma grande parcela da sociedade ficou doente. As pessoas esquecem a tragédia que esses criminosos cometeram e começam a idolatrar o assassino como se fosse arte. Olham para quem matou e sente empatia, mas ignora quem morreu. Gente que escreve carta para psicopata, que chora com assassino arrependido, que acha bonito ver bandido procurando redenção. No Brasil, o protocolo é certo. Se você cometer um crime hediondo, você ganha um documentário grátis na Netflix. No Brasil, as lágrimas do assassino valem mais do que o sangue derramado. O crime dá fama, documentários e até fã-clube. O lançamento da série Tremembé não só criou o problema, ele expôs a doença. Mostrou o quanto o brasileiro é fascinado pelo vilão, o quanto se atrai por histórias de horror, desde que sejam bem filmadas. No Brasil, se o bandido chora, é humano. Se é bonito, ganha série. Se dá audiência, vira celebridade. A verdade é que o Brasil transformou o crime em produto. E quanto mais cruel for a história, maior o lucro. E a mídia sabe muito bem disso e sabe há décadas. E aprendeu a empacotar tragédias com estéticas de filme. É câmera lenta, trilha triste, close no olhar do assassino, é o monstro virando personagem e o público adora isso. Afinal, aqui temos a mania de passar a mão na cabeça de bandidos. Documentários tratam criminosos como se fosse um caso de estudo, mas acabam entregando algo muito mais perigoso, a empatia mal direcionada. Suzane Richthofen é o exemplo mais emblemático disso. Matou os próprios pais, virou símbolo de frieza e hoje é interpretada por uma das atrizes mais relevantes da televisão. O público debate se ela mudou, se ela merece perdão, como se ela fosse uma personagem de novela das 8. Elise Matsunaga, que esquartejou o próprio marido, ganhou um documentário próprio na Netflix e saiu da prisão para dar entrevista como se fosse uma celebridade. O presídio de Tremembé virou uma vitrine de assassinos e a cada caso que choca o país se transforma em um novo roteiro. O problema é que quando a arte passa a servir o criminoso, a memória da vítima morre, porque o assassino ganha a voz e o inocente o silêncio. A mídia, claro, fala que é para refletir, que é para provocar um debate, só que o debate real nunca acontece. O que se cria é uma manipulação coletiva, um espetáculo onde o bandido se torna humano demais e o espectador cúmplice sem perceber. O brasileiro que idolatra bandido, ele quer se sentir moralmente superior, quer acreditar que entende o que levou ele a fazer isso, mas no fundo é só um desvio de caráter onde a maioria sente prazer com o mal e chama isso de empatia. Casos como o do Pedrinho Matador e o Maníaco do Parque mostram muito bem isso. Homens que destruíram vidas e ainda assim receberam centenas de cartas de admiradoras dentro da prisão. Gente que achava fascinante o perigo e idolatrava a maldade deles. A sociedade que se emociona com o arrependimento do assassino é a mesma que ignora o enterro da vítima. É a mesma que pede justiça no Twitter, mas que dá audiência no Prime Video, pra Netflix, pra ver a Suzane sorrindo na cadeia. Tremembé, a série, escancarou o que todo mundo já sabe: brasileiro não idolatra o herói, idolatra o vilão. Uma das maiores provas disso foi o que aconteceu na operação no Rio de Janeiro. A população revoltada com os policiais porque fizeram uma faxina mandando um monte de vagabundo pra vala. O povo que idolatra os personagens dessa série não quer aprender com crime, ele quer sentir o sabor do proibido, quer apreciar o mal. E a indústria entendeu muito bem isso. Cada like, cada comentário, cada compartilhamento alimenta ainda mais essa máquina de perversão emocional que faz do criminoso uma estrela. A idolatria ao bandido no Brasil virou uma espécie de religião moderna. Tem altar, tem devotos e tem doutrina. Todo mundo erra, ele já pagou, foi o sistema que fez ele ser assim. É a fé cega na narrativa do vitimismo. O mesmo discurso que tenta transformar monstro em vítima e assassino em ser humano complexo. E a cada série, documentário ou entrevista, essa idolatria ganha ainda mais adeptos. Tremembé é o palco perfeito dessa contradição. Cada preso famoso ali virou personagem de um roteiro. A assassina que chora, o marido traído, o médico de prestígio que destruiu vidas, todos reescritos para caber dentro de um roteiro numa linguagem de compaixão seletiva. E o brasileiro que idolatra bandido se alimenta disso, fica deleitado vendo os criminosos de perto, querendo entender o que
ele sentiu, quer acreditar que no fundo ele não é tão ruim assim. O problema é que quando a sociedade começa a sentir pena de quem deveria apodrecer na cadeia até o último átomo, ela perde o senso do que é justo. A maior prova disso são os criminosos perigosos que não ficam nem 10 anos na cadeia, enquanto um trabalhador que se defende de um ladrão que roubava seu comércio é brutalmente condenado em todas as instâncias. A televisão, o cinema e a internet transformaram o crime em espetáculo, e quanto mais cruel, mais vende. Os roteiros são montados para gerar identificação, mostram um criminoso triste, arrependido, com uma infância difícil e escondem o rosto da vítima, o sangue, o impacto, as famílias destruídas. O público sai do episódio pensando: coitadinha da Suzane, a cabeça dela deveria estar confusa. E é nesse instante que a inversão de valores acontece. O mal não precisa ser mais justificado, ele só precisa ser bem filmado. O resultado é uma geração que cresce achando que o crime é uma fase e que todo assassino merece um novo recomeço. E o recomeço das vítimas? Essas não tiveram uma segunda chance. Viraram estatística, as famílias viraram coadjuvantes significantes e a justiça virou apenas um figurante na série. E para completar o espetáculo veio o que já era previsível. Suzane Richthofen, depois dessa série Tremembé, atingiu mais de 100 mil seguidores nas redes sociais e ainda agradeceu o apoio do público. Sim, o mesmo público que um dia pediu justiça pelos pais dela, agora a parabeniza por recomeçar a vida. É a consagração do mal. O crime deixou de ser motivo de vergonha e virou trampolim para a fama. No Brasil, matar os pais rende documentário, série nos streams e principalmente seguidores no Instagram. Esse é o retrato de uma sociedade que perdeu completamente o senso moral. Que tipo de moral tem um país que acha bonito transformar assassino em influencer? Esses 100 mil seguidores não representam empatia, representam admiração pelo mal, pelo proibido, fetiche pelo maligno. É a prova de que o brasileiro não só assiste o criminoso, ele segue, comenta, compartilha e ajuda a promover. E o pior é que o povo tá tão acostumado que isso não choca mais ninguém. A cada clique, a cada curtida, a cada seguidor novo, nasce uma nova subcelebridade do crime. Em qualquer país sério, criminosos são punidos severamente. Mas aqui é diferente, eles são aplaudidos, reverenciados e com engajamento no Instagram alto. O cidadão de bem, o trabalhador, o pai de família, o cara que acorda cedo, sente nojo disso. Ele não aplaude assassino, não segue psicopata no Instagram e nem chama criminoso de influencer. Enquanto pessoas doentes transformam monstros em celebridades, o homem honesto continua lutando para criar seus filhos, pagar suas contas e viver com dignidade. O cidadão de bem não se impressiona com um vilão bem filmado, sabe que caráter não se edita e que arrependimento encenado é só parte do show. E o Tremembé, a série, é o espelho disso. Mostra o reflexo de uma sociedade que aprendeu a dar palco pro mal, enquanto dá silêncio para a vítima. A arte poderia servir para educar, mas aqui serve para distrair. O crime virou entretenimento, o assassino o protagonista e o sofrimento das vítimas virou trilha sonora. Enquanto isso, o cidadão de bem olha para tudo isso com repulsa, porque ele sabe que quem tem moral não idolatra bandido. Esse é o retrato do Brasil, o país onde o vilão dá entrevista e a vítima é esquecida. E se você sente nojo de tudo isso também, dessa inversão de valores, deixa um like nesse vídeo e se inscreva no canal. Ajude esse vídeo a chegar a mais pessoas, porque o silêncio do homem de bem é o que fortalece o mal.